Estamos começando o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis. Vocês nos acompanham através dos canais 61.4 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura, que é compartilhado com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quando você acessar o canal 16 da NET, você vai, em alguns momentos, ver a programação da Assembleia e, em alguns momentos, a programação aqui da TV Câmara. Já no canal 61 você sabe que é 24 horas a nossa programação aqui do Poder Legislativo da capital catarinense. E o assunto do Sala de Visitas de hoje, vamos falar sobre a crise financeira na Universidade Federal de Santa Catarina, proveniente do corte de verbas do Poder Federal, que acabou causando aí um grande transtorno. E para a gente discutir sobre isso, vereador Afrânio Bopré do PSOL, que também é professor e que convidou também um outro professor, o Carlos Alberto Marques, ele que é presidente da APUFSC Sindical, que é o Sindicato das Universidades Federais aqui do estado de Santa Catarina. Vou começar primeiro com o vereador agradecendo a sua participação, já não é a primeira vez com esses assuntos que são polêmicos, mas esse agora tem dado um problema muito grande para a nossa educação, né, Afrânio? É verdade, Fábio. Eu queria inicialmente agradecer a presença do professor Carlos Alberto Marques, que é uma referência na luta em defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade. E queria também registrar que nós estamos fazendo esse programa. Eu sei que pela orientação aqui da direção da TV Câmara, eu não deveria registrar a data, porque ele passa várias vezes, mas eu não posso deixar de fazer o registro que hoje é 19 de setembro, aniversário do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, que se estivesse vivo, estaria fazendo 98 anos de idade. Para nós todos professores, é uma data muito, muito importante. Mas bem como tu colocastes, a crise que as universidades no Brasil vivem é uma crise elaborada, pensada, não é uma crise por acaso, é produto de uma ação consciente, um desejo do governo federal que resolveu atacar a educação brasileira de várias formas. Dentre elas, apertando o torniquete, deixando as universidades bastante constrangidas do ponto de vista financeiro, com o propósito de ir gradualmente levando as universidades para o que eu chamo de uma aventura mercadológica. Ou seja, elas tendem, segundo o desejo do MEC, do presidente Bolsonaro, elas precisam ir se virar. Não é nem um futurice, é um se vire-se, porque joga a universidade a buscar um financiamento e uma sobrevivência a partir de uma visão de mercado. E nós entendemos que a educação não pode se sujeitar a essa regra. A educação tem que ser pensada como um investimento, tem um alcance estratégico do ponto de vista de um projeto de nação, um projeto de Brasil, soberano, autônomo, independente, e isso é um conceito básico, basilar. Sem essa característica, nós perdemos, enquanto nação, a soberania necessária em função não só da formação acadêmica, científica, mas do ponto de vista da pesquisa, que também a nossa universidade é classe A em termos nacionais, e precisamos também do terceiro componente do processo de educação, que é a extensão. Então, o governo está levando a universidade para uma situação de aventura
e é um processo acelerado, na verdade, de privatização. É esse futuro e se pretende fazer isso, fazer com que as universidades sejam geridas por organizações que são as chamadas OS, né? As organizações sociais, que de social não tem absolutamente nada, é uma fachada de privatização. Então, isso nos preocupa muito, porque não é um debate corporativo da nossa universidade especificamente, é um tema de alcance nacional, e isso nos preocupa, de tal sorte que está aí a importância de a TV, da TV Câmara pautar esse assunto. Né? A despeito de também estarmos aqui num momento em que o movimento estudantil hoje assume um protagonismo aqui na nossa universidade, os estudantes estão em greve, estivemos na universidade levando inclusive a nossa solidariedade à luta dos estudantes, estão com várias, vamos dizer assim, pré-condições da sua existência enquanto estudantes ameaçadas. Posso me referir ao caso do restaurante universitário, que é uma delas, né? Mas os estudantes estão em luta, estão de cabeça erguida, estão conscientes da necessidade de fazer uma resistência forte para fazer a defesa da nossa universidade. Professor Carlos Alberto, o senhor vive de perto essas instituições federais aqui em Santa Catarina, as universidades principalmente, e sabe que a Universidade Federal de Santa Catarina está quase completando 60 anos de uma belíssima história, de uma das universidades mais bem conceituadas do Brasil, que, se eu não me engano, deve estar entre as 5 primeiras mais faladas com relação a tudo isso que desenvolve tanto na formação quanto nos cursos de extensão. Independente do que se faça lá na universidade, ela sempre foi muito bem falada. Como é que chegou para vocês, do sindicato, essa situação do corte de verbas e como é que vocês começaram a agir em relação a isso? Bom, com muita perplexidade e contrariedade. Até porque, como você colocou, a UFSC se confunde com a história de Santa Catarina, a história mais moderna, com esse estado que é pujante economicamente, é um estado com uma diversidade cultural, econômica. Isso se deve muito à nossa universidade. Na realidade, ela foi constituída para ajudar o desenvolvimento social, econômico de Santa Catarina, estruturar o próprio a máquina administrativa, né? Então formamos lideranças em todas as áreas, também no município de Florianópolis, né? Se me refiro por um exemplo, que é a estruturação da Secretaria de Educação, ela foi organizada, eu tive a oportunidade de estar junto com a professora Thelma Piacentini. Não existia Secretaria de Educação no município, com o prefeito Edson Andrino, que foi organizado. E se apoiou intensamente com quadros e com toda a contribuição pedagógica de professores da UFSC. Sem falar da arrecadação do município de Florianópolis, né? O orçamento da UFSC contribui economicamente com a cidade de Florianópolis, né? Então, é muito ruim você se deparar com um governo que é contra a universidade pública. O governo federal é isto. Desde o estrangulamento financeiro aos ataques ideológicos, a gente fica surpreso e tem que lutar contra, obviamente, né? Tem que dizer, não pode destruir uma instituição, primeiro que não é do governo, é uma instituição da sociedade e que tem contribuído historicamente com a soberania do país, porque produz pesquisa, resolve problemas da nação, né? Todas elas, hoje são 63. Então, a contrariedade, o desgosto é enorme. O vereador Afrânio colocou com muita propriedade um pouco esse desenho do processo de políticas governamentais que estão levando praticamente ao colapso das universidades públicas no Brasil. Que o governo almeje construir um outro modelo de universidade, identifique problemas na universidade, é compreensível, é do processo político. Agora,
a magnitude das ações que ele vem desenvolvendo para estrangular financeiramente a universidade e aí propor um remédio que é muito amargo e que, na nossa avaliação, levará ao colapso completo dessas instituições, aí a resistência é natural. O projeto Futurice, acrescentando um pouco a exposição que o vereador fez, ele visa propor um novo modelo de financiamento e um novo modelo de gestão. Esse modelo de financiamento que eles propõem, no fundo, é a saída do financiamento público e a entrada do financiamento privado. Não é um modelo, uma proposta temporal, experimental. Ela vem para ser ad eterno. Ora, pressupor que o sistema privado, industrial, agrícola, quer dizer, a economia que requer inovação e requer tecnologia passe a financiar a universidade é pressupor que a presença do setor, por exemplo, industrial, na economia brasileira seja forte. E o que nós assistimos é uma desindustrialização nos últimos tempos. Nós temos somente 11% da indústria participa na composição do PIB. A indústria brasileira, ela compra tecnologia. Ela não investe em pesquisa, em riscos que a pesquisa, inerente à pesquisa. Como é que vai querer que esse setor financie as universidades públicas que são responsáveis por 90% da produção científica no Brasil? É um sistema que nasce para destruir a universidade pública. Não tem como ancorar esse financiamento. Vereador, a luta desse contingente, desse corte de verbas que aconteceu nas instituições federais, não é uma luta dos alunos e dos professores, é uma luta da sociedade brasileira. Concordo. Dentro disso, o que a Câmara de Vereadores, como é que ela está se posicionando com relação a esse aspecto? Certo. Bem, a Câmara de Vereadores, como um espaço político e também técnico, porque aqui, quando nós fizemos os debates, nós discutimos a vida do povo, nós não podemos deixar de levar em consideração os aspectos técnicos, operacionais, mas ela é um espaço que reverbera a posição de muitos agentes sociais, inclusive posições políticas partidárias, que têm repercussão lá em cima, em Brasília. Porque aqui nós temos o MDB está lá em cima. Aqui nós temos o PSOL está lá em cima, que eu digo na Câmara Federal ou no Senado. Enfim, então é um posicionamento político de peso para repercutir a posição com relação a vários temas, especialmente no tema da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós criamos recentemente uma frente parlamentar em defesa da UFSC, que é uma ação importantíssima. Fora isso, nós já levamos moções para os nossos senadores e para os 16 deputados federais, mostrando que a Câmara de Vereadores da capital, ela tem uma posição sólida, coesa, inclusive, pluripartidária. Não se trata de uma posição de quem é oposição ao governo Bolsonaro ou quem é a favor do governo Bolsonaro. Vamos dizer, essa situação plebiscitária, um fla-flu. Não. Aqui a Câmara de Vereadores ela é bastante eclética, tem muitas posições, mas tem uma voz única nesse caso. Todos aqui estão defendendo a Universidade Federal de Santa Catarina. Que é muito importante no momento como esse que a gente falou, que é uma briga da sociedade. Né? Eu considero extremamente importante. A gente está, para você que está chegando agora, que está chegando na programação agora, nós estamos com o programa Sala de Visitas, aqui pela TV Câmara de Florianópolis. Você nos acompanha no canal 61.4 da TV Digital Aberta, no canal 16 da NET, na TV por assinatura, e tratando de um tema hoje super importante. Nós estamos falando sobre a crise financeira na Universidade Federal de Santa Catarina, proveniente do corte de gastos que veio através do governo federal. Primeiro bloco,
vereador Afrânio, juntamente com o presidente da PUFSC Sindical, professor Carlos Alberto, que vão continuar com a gente também no segundo bloco, porque a gente tem mais informações sobre esse assunto. A gente precisamos responder alguns questionamentos que a sociedade está se perguntando em casa. A gente vai num breve intervalo e na sequência a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis. Vocês nos acompanhando através dos canais 61.4 da TV Digital Aberta e também o canal 16 da NET compartilhado com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Já tivemos o primeiro bloco do programa falando desse assunto que é muito importante, a crise financeira na nossa Universidade Federal de Santa Catarina, que foi proveniente, está sendo proveniente aí do corte feito pelo governo federal, um assunto que fez com que os alunos entrassem em greve também na instituição e que, claro, o Poder Legislativo tomasse também alguns posicionamentos e fosse atrás de ações que, quem sabe, possam fazer com que o governo federal volte atrás nessa situação que parece que não vai ser muito fácil. Recebendo também o professor Carlos Alberto Marques, presidente da PUFSC Santa Catarina, que é o sindicato das universidades federais aqui do nosso estado. O que já se sentiu de problemas na Universidade Federal de Santa Catarina já nesses primeiros dias, essas primeiras semanas de corte? São vários, né? Cortes, por exemplo, na segurança, nos trabalhadores terceirizados, né? Isso já teve roubos de equipamentos, aumentou a insegurança no campus. As salas de aula tem problemas de limpeza no banheiro, equipamentos quebram, não são restaurados, consertados, perdão. Isso reflete nas condições de pesquisa, né? Bolsistas, né? Bolsa de pesquisa, de extensão, reflete também no apoio que esses alunos dão às condições de ensino e a eles próprios, né? Claro, teve ameaça de corte no restaurante universitário, isso gerou toda uma mobilização estudantil. Quer dizer, eu sou um pesquisador do CNPq, tive minha bolsa ameaçada de suspensão, não sei se vou receber no mês que vem. Bolsistas de mestrado e doutorado que dão suporte às nossas pesquisas. É um conjunto de ações do governo federal, seja no orçamento da universidade, seja no orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que refletem nessas condições para a realização dos estudos. As viagens de campo dos alunos também, né? Então isso cria condições de deteriorização da pesquisa, do ensino e do trabalho docente. Vereador, daqui a pouco a Universidade Federal de Santa Catarina, você disse que parte até para uma possível privatização com relação a isso, né? Pela maneira com que está se agindo. Qual foi, para as pessoas poderem entender, qual foi o argumento do governo federal para esses cortes e qual seria a sua contrapartida? O que o senhor poderia dar de diferente, de uma visão diferente do que poderia acontecer? O argumento do governo é um argumento enganoso, falacioso. Ele parte do pressuposto que nós vivemos uma crise fiscal. Esse é o centro. Na verdade, isso é uma doutrinação que por trás tem um interesse de destruir o Estado Nacional, de minguar ele, fragilizar e deixar ele vulnerável, inclusive, para ampliar a entrada no Brasil dos interesses estrangeiros em todas as linhas. Não é só na educação, é na saúde, é na indústria, como já falou o professor,
na ciência, na pesquisa, em várias áreas que o modelo neoliberal, que é um modelo internacionalizado, não é uma política que nasceu aqui no Brasil agora com o governo Bolsonaro, ele vem se alastrando já há anos pelos vários cantos do planeta. Então ele parte desse pressuposto, vive-se uma crise fiscal e é preciso então combater o tamanho do Estado. Eu não estou no campo daqueles que defendem que eu diria, a estadolatria, que é um Estado gigantesco, né? Paquidérmico. Mas também estou muito longe daqueles que defendem a mercado-idolatria, e que o mercado ele é perfeito, tudo funciona, está sempre em equilíbrio. Não é verdade. O mercado ele é anômalo, desequilibrado, injusto, monopolizado, financeirizado. Então nós estamos vivendo um momento em que eu chamo de crise de perspectiva civilizatória. Para onde é que nós estamos indo? Então o governo esse atual governo, que eu posso chamar também de desgoverno, ele está querendo levar o Brasil para um ritmo acelerado, mais acelerado. E eu não concordo que o problema é falta de dinheiro, ponto. Sabe por quê? O Banco Itaú está recebendo muitos benefícios. As suas dívidas na Previdência foram anistiadas, bilhões de reais. O governo não liberou agora para aprovar a reforma da Previdência bilhões de reais para comprar deputado com emendas parlamentares? Está sobrando dinheiro, na verdade. O que eles não querem é aplicar num modelo, num conceito de Estado que deve ser um Estado comprometido com a questão social, com a sua soberania, com a sua independência. Então é um debate muito de fundo, que muitas vezes as pessoas não enxergam, não alcançam, porque ele é um debate mais estratégico, não está naquele negócio que é dentro do dia a dia, no prato de comida, o que eu vou comer hoje? O imediatismo. Mas ele está sendo levado devagarzinho para uma situação que quando a gente chegar, a gente vai perguntar por que nós chegamos aqui nessa situação? Não vai dar nem para fazer uma recuperação histórica e uma revisão do que foi feito de errado. Mas, na minha formação, que eu sou economista, na política, nas ciências sociais, todos nós precisamos ter um pouquinho do que eu chamo de clarividência, de olhar um pouquinho à frente, de saber que ali nós vamos, se for por esse caminho, o nosso futuro vai estar comprometido. E essa política do governo, como eu falei, ela é falaciosa, ela é enganosa, ela aposta num conceito e que está errado. Por isso que eles botam lá os caras tipo Paulo Guedes, que é um testa de ferro do setor financeiro, dos bancos, né? Alguém comprometido com o capital financeiro. Então, para nós, nós precisamos de ter uma outra virada, uma outra concepção para dizer que, num projeto de desenvolvimento do Brasil, não existe possibilidade sem investimento em educação. E as universidades, elas alcançam um espaço fundamental, estratégico para esse desenvolvimento. Professor, alunos e professores estão passando por um processo de insegurança dentro da Universidade Federal, tanto é que decretaram a greve. Mas também alunos que não são da Universidade Federal de Santa Catarina estão preocupados com o vestibular. O que se tem falado com relação a isso? Houve uma reivindicação estudantil de que o vestibular não fosse feito. Eu tomo isso como das circunstâncias, do momento, né? A reitoria manteve
o vestibular, acho que corretamente, é uma expectativa da sociedade, né, com o futuro dos seus filhos, seria um equívoco muito grande de não realizar o vestibular. O que a situação financeira atual, se não for resolvida, dificilmente esses alunos vão conseguir entrar. Mas aí a responsabilidade não é da universidade, é de quem tem a obrigação de financiar o funcionamento da universidade, que é o governo federal. Né? O aluno que está de fora, ele já se sente com algum problema fazendo vestibular e sem saber qual é o futuro da Universidade Federal, né? Ele já entra com uma situação indefinida, até, como eu te falei, nós temos quase 60 anos de Universidade Federal. Sim. E os cursos concorridíssimos, né, se fala muito disso. Mas agora, como é que é a cabeça de um aluno para estudar, para entrar numa Universidade Federal, onde, sei lá, se ele vai passar por um processo de degeneração, de um processo de privatização? Como é que deve estar a cabeça dessas pessoas, né? Isso afeta também. Eu imagino, por isso que quando começaram as primeiras manifestações contra os cortes na educação e nas universidades, o apoio da população foi grande, foi muito maior do que um grupo de pessoas da universidade. Dia 15 de maio foi uma grande manifestação, as famílias, as escolas privadas, inclusive, apoiaram essa mobilização. Repito, porque esse é um patrimônio da sociedade, financiado com os recursos da sociedade, não pertence a um governo. Eu tenho dito publicamente que talvez um dos maiores problemas do governo Bolsonaro seja do ponto de vista ideológico contra as universidades, porque é uma instituição que pensa o futuro, ela se antecipa aos problemas mais imediatos, ela qualifica pessoas para conduzir os rumos de um país, da nossa sociedade, e ela requer esse financiamento público justamente porque ela é ampla, ela envolve todas as áreas do conhecimento, não aquelas áreas mais de interesse imediato do mercado. Então, aqui, se eu ver Santa Catarina, as famílias do nosso estado, a gente percebe que todo mundo tem um envolvimento direto com a universidade, uma expectativa com a nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Não? Então, quando se vê essa instituição ameaçada do seu funcionamento, todo mundo fica preocupado. Nós esperamos que o governo, de uma vez por todas, entenda que o que está em jogo não são custos, né, imediatos de financiamento da máquina pública, mas é o futuro do país. Olha, se a universidade pública, federal, é aquela que produz ciência, né, como é que um governo pode abdicar de uma instituição como essa? Seria a mesma coisa que abdicar do futuro da nação. Não há nação no mundo, eu não conheço, que não tenha universidades públicas financiadas com os recursos da população. Pega a comunidade europeia, eles têm institutos que são financiados com os recursos dos diferentes países porque ela está ancorada no risco. Não se tem certeza dos resultados da pesquisa, portanto, é um investimento público que deve financiar. Eu fico me perguntando como é que pode um governo propor um projeto como o Futurice, que quer que a universidade seja financiada com os recursos privados, quando o principal agente que fala mal da universidade é o próprio governo. Eu nunca vi um ministério falar tanto mal de uma universidade como esse. Olha que eu entrei aqui em 79 e vivi um período onde o regime militar enfrentava as universidades do ponto de vista ideológico, mas era o primeiro a querer que as universidades existissem, porque tinha uma visão de país, tinha um projeto de nação, era um governo nacionalista, ainda que do ponto de vista ideológico, repito, se contrapusesse às vezes as críticas que a universidade fazia à falta de democracia do governo. Este é o primeiro governo que ataca ideologicamente, controla os recursos para asfixiar a universidade e quer que setores da própria sociedade, setor industrial, por exemplo, financiem uma instituição como a nossa. Quando nós fazemos críticas ao Futurice, não é porque nós defendamos que a universidade não deva atender o setor privado. Não, ela é um setor da sociedade, né?
A indústria, a agricultura, os serviços são um setor da economia, portanto, a universidade tem que atender. Outra coisa é restringir a universidade e atender somente este setor da sociedade. Isso é um profundo equívoco. Vereador, para a gente já encaminhar ao final do programa, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina criou eles criaram lá um comitê, o que foi que eles criaram? Foi uma frente parlamentar também. Vocês vão participar? Como é que vocês... Sim, nós vamos somar esforços, tanto a Câmara de Vereadores como a Assembleia Legislativa. Eu mesmo estou estimulando que as demais câmaras de vereadores no Estado possam também fazer esse esforço, porque eu espero que os deputados estaduais e federais, que quando chegarem nas suas bases no interior do Estado, que também sejam cobrados, sejam alertados das decisões que estão ocorrendo lá em cima no governo federal. Se me permite, vereador, lembrando que a UFSC tem 4 campi, né? Exatamente. Em Curitibanos, Araranguá, Joinville e Blumenau. Exatamente. Então ela está no interior, as câmaras municipais podem se posicionar em defesa da UFSC, os prefeitos da região e os deputados federais que têm... Não só podem, como devem. Porque, em síntese, eu quero colocar o seguinte: esse debate que nós estamos fazendo aqui na TV Câmara sobre universidade, se a universidade pode ser uma universidade do tipo A, do tipo B ou do tipo C, isso é uma escolha, é uma opção política. Portanto, tem a ver com o mundo da política no estado de Santa Catarina. Esse mundo tem que se movimentar, ele tem que fazer, ele tem que dizer o que ele quer também. Né? Porque não deixar na mão de um ministro que está lá, que a gente sabe de uma maneira grotesca, né? Se atrapalhando em fazendo conta de bombons, de chocolate. Tá? Então, isso é um assunto que tem a ver com todos os vereadores, com todos os partidos, toda a sociedade, a dona de casa, com o trabalhador do transporte, o motorista de ônibus. Esse debate mexe sutilmente na vida de todo mundo. As pessoas não percebem, mas a consequência, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. Vereador, obrigado pela sua participação aqui no programa Sala de Visitas, mais uma vez. Eu que agradeço. Professor Carlos Alberto Marques, presidente da PUFSC Sindical, que é o sindicato das Universidades Federais de Santa Catarina. Agradeço também os esclarecimentos e obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. E você que esteve com a gente também, a gente agradece a sua audiência. Nós hoje no programa Sala de Visitas acabamos de falar sobre a crise financeira na Universidade Federal de Santa Catarina, causada aí pelo corte de verbas do governo federal. O vereador Afrânio veio trazer o posicionamento político do que está sendo feito e também o presidente da PUFSC, né, o professor Carlos Alberto, veio trazer o posicionamento do sindicato. Até antes de encerrar, já tem alguma coisa prevista do sindicato para os próximos dias com relação a isso? Hoje acabou a votação em urna eletrônica e nós definimos que não vamos entrar em greve por tempo indeterminado e amanhã vamos analisar outras formas de engajamento aí em defesa da UFSC. Obrigado mais uma vez, então, professor. E lembrando que você sempre nos assiste através dos canais 61.4 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura, compartilhado com a TVAL. Lembre-se que o 61.4, que é da TV Digital, 24 horas a nossa programação. Já no canal 16 da NET, que é compartilhado com a TVAL, em momentos você vai ver a nossa programação, em outros momentos também a programação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E se você quiser acompanhar todos os nossos conteúdos aqui da TV Câmara, você pode acessar as redes sociais, né? E também através do YouTube com as nossas transmissões ao vivo. E todas as informações do Poder Legislativo aqui da capital catarinense, dos 23 vereadores, você encontra no nosso site www.cmf.sc.gov.br. Obrigado mais uma vez por sua audiência, até o programa e aquele abraço.